Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso ponto de encontro de todo final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. Lá você tem acesso ao Facebook, ao Twitter, os programas do YouTube, pode criticar, sugerir. Acesse nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. E você também pode enviar seu e-mail, contato@programa.deequilibrio.com.br. Nessa noite nós temos o imenso prazer de receber o vereador Ari Friedenbach. Vereador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme receber o senhor aqui. E hoje nós vamos falar sobre um tema, mais um tema polêmico e interessante para você: violência e cidadania. Eu conversava com o vereador um pouco antes do programa e ele gentilmente cedeu, nos autorizou a tocar um tema para ele delicado que você certamente vai se lembrar. O vereador era pai daquele trágico acontecimento, já tem 10 anos, né, vereador? Completar 10 anos agora, em novembro. 10 anos daquele assassinato brutal, covarde, que marcou a sociedade brasileira e mundial na época, do vulgo Champinha, menor na época, que acabou matando um casal de jovens friamente. E a moça, desculpe, eu esqueci. A Eliana Friedenbach, era filha do vereador. Na época o senhor não era vereador ainda. Não. E foi um crime bárbaro que marcou a sociedade. E o vereador nos autorizou a falar sobre isso, que é um tema que é lógico difícil, mas ele, como eu comentei com ele, que eu usei aquele exemplo para alertar jovens, alertar a minha filha, alertar as outras colegas, e ele acha muito importante a gente sempre ressaltar isso daí, que a morte da filha dele seja usado para se alertar os pais, para se alertar os jovens sobre os perigos, às vezes de uma omissão, às vezes de uma mentira, às vezes de um pequeno desvio que pode não parecer nada, mas que pode ter danos colaterais enormes. Vereador, o senhor fique à vontade, o senhor discorrer sobre esse assunto. Bom, só para situar um pouquinho, de forma bem resumida, no ano de 2003, a Liana, minha filha, e o Felipe Café, namorado dela na época, viajaram para Embu-Guaçu para acampar. A Liana contou uma pequena mentirinha para os pais, para mim e para a mãe, de que ela estaria viajando com um grupo de amigos que era muito comum do movimento juvenil que ela fazia parte. E essa mentirinha, que podia não ter acontecido nada, se tornou uma grande tragédia. Os dois foram sequestrados. O Felipe foi morto no primeiro dia desse sequestro, no dia 2 de novembro de 2003. E a Liana foi sequestrada, ficou uma semana em poder dessa quadrilha, 4 maiores de idade e um menor de idade, conhecido como Champinha. O nome dele é Roberto Aparecido Alves Cardoso, eu faço questão de dizer o nome desse crápula. E todos eles foram presos, condenados, depois de estuprarem a Liana e matarem. A Liana morreu com 16 facadas, de uma forma absurdamente violenta. E depois disso, foram todos presos. O menor de idade, na época, ficou os 3 anos de internação, que a nossa legislação permite, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E depois disso, ele foi, através de um laudo psiquiátrico, se demonstrou de que ele era um psicopata perigoso. Então, ele foi encaminhado para uma unidade da Secretaria de Saúde, onde ele está contido, e não deve sair nunca mais, porque é um psicopata. Psicopata não tem cura, ele comprovadamente vai reincidir se for colocado de volta na sociedade, então ele não deve sair. Os outros maiores de idade tiveram penas que variaram de 15 a 125 anos, um deles, o que teve a menor pena, já está em liberdade, inclusive, e os outros 3 maiores de idade permanecem presos. E como foi dito aqui pelo senhor, acho muito importante a gente usar essa história de uma forma positiva, se é que a gente pode dizer isso, para alertar realmente as famílias, os pais, os jovens, de que pequenas mentirinhas podem se tornar grandes tragédias. Então eu acho que a gente precisa sempre falar nesse tema para tentar fazer com que os jovens que acham que nada pode acontecer, sim, coisas muito ruins podem acontecer em pequenas mentiras. Então o jovem precisa pensar antes de contar uma pequena mentirinha para os pais
os pais precisam ficar muito alerta para tentar detectar isso, apesar de que eu, como eu estava comentando antes, sempre fui muito presente na Liana, na vida da Liana, participei de tudo, sempre acompanhei em tudo, e mesmo assim aconteceu. Então a gente precisa tentar cuidar bem, estar muito atento, e jovens não mentirem para os seus pais. Eu sempre insisto nisso. E por conta disso, dessa tragédia, eu comecei a discutir de uma forma muito ampla, a nível nacional, a questão da maioridade penal. Só um parênteses, o vereador já é advogado de formação, sim, então antes de trabalhar como vereador, exercia a advocacia. Quando isso aconteceu, o senhor já exercia, né? Sim, eu me formei no ano de 87, justamente no ano que a Liana nasceu, por coincidência, foi no ano que eu me formei. E tenho até hoje, inclusive, meu escritório, mas agora um pouco menos ativo por conta da vereança. Mas por conta da minha formação e dessa história, eu vim trabalhando de uma forma muito forte o debate da questão da maioridade penal. E de forma resumida, eu quero colocar aqui qual que é a minha postura. As pessoas acham de que eu amoleci quando eu falo sou contra a redução da maioridade penal, mas na verdade não é que eu amoleci, pelo contrário, eu tenho uma proposta muito mais dura do que simplesmente a redução da maioridade penal. O que se fala hoje é reduzir a maioridade penal para 16 anos, e eu discordo desse número porque, ao contrário do que se coloca, de que se o jovem pode votar aos 16, então ele pode responder criminalmente aos 16. Não é verdade. A formação política pode se dar em torno dos 16 anos, mas a consciência do que significa matar, sequestrar, estuprar é muito anterior aos 16 anos. Então a minha proposta não é reduzir a maioridade penal e punir criminalmente a partir dos 16 anos, mas sim a individualização do caso, conforme prevê a nossa legislação, e o exame individualizado do caso, que permita que um jovem de 15 anos, de 14 anos, que tenha estuprado ou que tenha matado alguém, responda criminalmente pelo seu ato, independente da sua idade. Então, para 5 casos em específico, e só para esses 5 casos, eu defendo a responsabilização do menor de idade, independente da sua idade, tá? Que seriam casos de roubo, latrocínio, sequestro, homicídio e estupro. Para esses 5 casos, eu defendo que o menor de idade, independente da sua idade, responda pelo seu crime e, se condenado, seja recolhido uma unidade prisional da Fundação Casa, não no sistema prisional comum, mas numa unidade prisional da Fundação Casa, até atingir a maioridade. Se tiver pena ainda para cumprir, ele pode ser então transferido para o sistema prisional comum. Então, vereador, nós ouvimos aqui sobre esse tema, infelizmente, né, porque é um tema que a gente gostaria de abordar, mas é o dia a dia do Brasil. Nós escutamos aqui um ex-presidente do STJ, procuradores, doutor Durso, ex-presidente da OAB, delegados, fomos à rua, entrevistamos o povo. Então, na entrevista é covardia, né? 98% a favor da redução da maioridade penal. Todos os nossos convidados favoráveis à redução. Nos países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, nos países nórdicos, todos os países têm uma idade penal inferior a 18 anos. Tem casos na Inglaterra, que na individualização do crime, como o senhor falou, de 10 anos, 11 anos. Quer dizer, o senhor não acha que aqui tem uma pretensão muito grande do legislador brasileiro ou do político achar que o mundo está errado, a opinião pública está errada, os países desenvolvidos estão errados e nós estamos certos em manter 18 anos? Eu não tenho a menor dúvida que a nossa classe política ou as nossas ditas lideranças têm a pretensão de reinventar a roda. A gente não está querendo, especialmente para alguns casos que tem alguns interesses envolvidos, não se quer usar experiências de outros países, e além do que, eu insisto, a redução da maioridade penal não é a solução, porque o que vai acontecer é o seguinte: você tem hoje o maior de idade que recruta o menor para assumir o crime ou para cometer o crime, ele não vai mais pegar o de 16, ele vai pegar o de 15 ou de 14. A gente vai migrar essa violência para mais jovens. Então eu entendo de que, com essa responsabilização do menor, independente da sua idade, assim como uma alteração que está em estudos, nesse estudo do novo Código Penal, que já vem atrasado e defasado, na minha opinião. Só para o nosso telespectador ter uma ideia, a nossa legislação penal é de 1940, quando o meio de comunicação mais evoluído que existia era o telefone.
fixo, né? Telefone fixo, e que você tinha que ficar na linha esperando para completar uma chamada. Quer dizer, de 40 para cá, pouquíssima coisa mudou. E mudou errado, né? Porque eu entrevistando aqui o doutor Durso, a doutora Eliana, a lei da progressão, é até um segundo assunto que eu queria falar com o senhor, que se aplica nesses casos desses crápulas aí, que fizeram isso com a filha do senhor e com o rapaz. Nessa progressão de regime, pura e simplesmente se chegou aqui no Brasil uma conclusão. Olha, não tem mais lugar na cadeia, então nós precisamos fazer alguma coisa para desafogar. Então, olha, vamos deixar o cara, vai para casa, vamos diminuir a pena, progredir. Então o camarada pega 15, 20 anos, e depois de 3 anos ele está na rua. A realidade é essa, isso você precisa saber. Em quem você vota, no político que você elege, de quem você deve cobrar. O camarada pega 15, 16 anos, assassina uma pessoa, mata uma pessoa, sangue frio, e depois de 2, 3 anos ele está na rua, e não é a justiça que solta, não. O juiz é obrigado a cumprir a lei, quer dizer, é o político, é aquele cara que você votou para deputado federal, para senador, que está anuindo com isso daí. A realidade é essa. Então, esses outros jovens aí que participaram, os crápulas aí que participaram do assassinato dessa moça, tem um que o senhor falou que já está na rua, né? É verdade. E assim, a maior invenção brasileira, na minha opinião, a maior aberração brasileira, na minha opinião, é essas saídas temporárias. Que isso, então, usando uma expressão popular, é o ó do Borogodó, sabe? Assim, a coisa mais absurda que pode se imaginar que também só prisioneiro, existe aqui. Que isso é uma invenção brasileira. Só no Brasil. Essa é uma invenção Nem brasileira. No Paraguai tem isso daqui, é só no Brasil. Aí chega Dia dos Pais, ele sai para visitar o filho em casa. Não seria muito mais educativo o filho visitar o pai na cadeia? Para ver, olha, o pai fez uma coisa errada, olha o que aconteceu. Não, eles pegam, a gente tem um problema muito sério de falta de vagas do sistema prisional, então o Estado pega e coloca em liberdade, numa qualquer data festiva, 25 mil presos, e as autoridades vêm a público dizer que apenas 10% não retornaram. São 2.500 perigosos que estão na rua. Estão na rua. Quer dizer, que a polícia, que o judiciário teve um trabalho enorme para condenar, que a polícia teve um trabalho enorme para capturar, pegar, colocar na cadeia, aí sai nessa visita esporádica, 10%, são 2.500 criminosos. E o recado é esse, né? Saia e não volte, porque eu preciso da sua vaga. Não volta. Esse é o recado. Então, é uma coisa impensável alguém ter esse tipo de autorização. O cara tomou 30 anos, que ele viva 30 anos cumprindo a sua pena. Não é essa matemática absurda que inventaram, essas progressões de pena. Então condena só 5, condena 2, em vez de, não, foi condenado a 250 anos, depois o cara está depois de 6 na rua. 6 anos está na rua, 7 anos está na rua, é? Então condena 6 anos, vamos falar as coisas como elas têm que ser. Assim, se inventa uma coisa folclórica. Não, em muitos países da Europa, a progressão só acontece depois de 80% de cumprimento da pena. É o mínimo. Então, se foi condenado a 10 anos, só vai se falar em progressão a partir do momento que ele cumpriu 8 anos. E se foi condenado a 200, é depois de 80%. Exatamente. 200 anos. Exatamente. Não é, só pode 30. Se ele tomou 200, sinto muito. Que Deus dê vida longa, para ele cumprir os 200 anos. É um absurdo isso. É porque do jeito, dessa situação, voltando ao caso da filha do senhor, um já está na rua. Exato. E logo, o senhor, desculpa eu falar isso assim, que o pai é terrível. E até eu queria pedir desculpa para o telespectador também, eu me empolguei aqui, mas essa falta de impunidade, a impunidade que existe no Brasil hoje em dia é revoltante, porque você não tem direito a nada, nem de sair de casa. Você não pode sair. Esse daí é o menor, né? Menor, o bandido. Ele está com 25 anos, é um criminoso 25 perigoso. Anos, um bandido perigoso que matou a sangue frio e que, inclusive, na época, os outros bandidos tinham medo dele, né? É verdade. Não só os bandidos, como toda a população da cidade. As pessoas morrem de medo porque ele já tinha cometido o crime anterior. Quer dizer, ele tinha 15 anos na época. Ele tinha 16 anos, a idade da Eliana, quando ele a matou. E os outros bandidos, eu me lembro que na época falaram que tinham medo dele, cumpriam as determinações dele. Ele é extremamente violento, extremamente perigoso e que, se colocado em liberdade, vai reincidir, não tem a menor dúvida. Nessa unidade que ele está hoje recolhido, e tem outros 6 tão perigosos quanto ele. 2 foram colocados em liberdade, porque existe uma movimentação toda para fechar essa unidade onde ele está. 2 foram colocados em liberdade e uma semana depois já tem matado de novo. Uma semana depois? Uma semana depois. Olha o absurdo. Olha o absurdo. Então, quer dizer, qual foi o critério para se colocar na rua? Nós temos mais um problema muito sério. Na nossa legislação, esses são os outros lixos, né? Aí. Os outros não, o de bandidos. trás não é. Tá? O de trás os da frente, policial, aqui, o de camisa azul e outro de camisa verde. Os 2 bandidos sanguinários que mataram 2 inocentes a sangue frio. E uma outra questão muito grave, a nossa legislação, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente,
não existe nenhuma menção o que se fazer com um menor psicopata. É um buraco negro na nossa legislação. Então, assim, acabou se arrumando uma forma legal para mantê-lo preso, mas precisou se costurar porque a legislação não trata desse tema, simplesmente. Isso é uma coisa escandalosa, também precisa ser pensado. Aí é a foto da filha do senhor, Essa né? é a foto da Eliana. Na época ela tinha quantos anos? 16 anos. 16 anos. 16. Quer dizer, na flor, começando a vida praticamente. Começando. E o rapaz, o namorado dela, o Felipe Café? tinha 21 anos, se eu não me engano. 21 anos. Também um rapaz começando Novinho, a vida. Novinho, se conheceram na escola. Vereador, saindo um pouquinho desse assunto, primeiro eu queria agradecer ao senhor da gente poder ter abordado, e acho que isso daí foi muito importante para os pais, para a gente poder deixar os pais mais atentos a esse assunto. Mas vamos falar um pouquinho do trabalho do senhor na vereança de São Paulo. E o senhor me falou, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, nos bastidores, o senhor me falou a respeito de uma nova prestação de serviço que está ocorrendo aqui, que, olha, é muito bom, viu? É realmente uma ferramenta de cidadania. Cidadania maravilhoso, que acho que pouca gente conhece, eu devo confessar, não tinha notícia disso também. Estamos começando a divulgar, é uma coisa nova. Isso, eu queria até pedir licença para o telespectador, eu vou mostrar aqui, é um site, né, vereador? É um site que foi criado pelo meu gabinete. O que acontece? Desde o falecimento da Eliana, a gente percebeu de que muitas pessoas têm necessidades de atendimento por vários tipos de violência e não conseguem saber se existe o serviço disponível e se existe onde ele está disponível. Esse site que está aparecendo aqui... Esse site aqui, que é o www.atendimentoavítimas.com.br, vou repetir, www.atendimentoavítimas.com.br. A ideia foi criar um site bastante simples, onde uma pessoa que não saiba mexer com o computador consiga acessar essa informação, de forma bem simples, tá? Então a gente tem aqui, primeiro, vou apontar aqui, dá para mostrar aqui, ótimo. Bom, primeiro, que tipo de violência a pessoa sofreu, então, só a título de exemplo, abandono de incapaz, assédio moral, assédio sexual, dependência química e outros. Aí ela vai digitar aqui qual que é o item, depois tem o tipo de vítima, se é idoso, se é criança, se é gestante, homem, mulher, etc. E no terceiro aqui, a região da cidade onde a pessoa reside. Aí vai aqui no busca e vão aparecer todos os serviços disponíveis na sua região que possam atender o seu caso. Isso aqui é uma ferramenta muito importante, porque muitas vezes a pessoa sabe do serviço, não sabe chegar no serviço também. A gente já cadastrou aqui nesse site 600 instituições que fazem atendimento, todas instituições gratuitas. Aqui eu só fiz uma simulação colocando um tipo de violência, o bairro, e aqui no outro passo do site... É a forma que aparece a informação. Exato, ele já vai te dando as opções, aí Jardim Bonifácio, Cidade de Tiradentes, Brasilândia, São Domingos, tudo. E assim você vai. Você pode se dirigir a uma dessas associações, nesses endereços aqui, tem o telefone também, e você já pode relatar o ocorrido, que tipo de violência que tipo você de atendimento foi você está precisando. Exato. Né? Então aqui são cadastrados órgãos estaduais, municipais e organizações não governamentais, todas as instituições ou órgãos de governo que fazem atendimento gratuito na região da pessoa. Tá? Então, como eu estava dizendo, a gente já cadastrou 600 entidades aqui. No site tem um local para as pessoas sugerirem nomes de outras que eventualmente não constem dessa relação, para que a gente possa realmente fazer uma enorme prestação de serviços aqui de uma forma bem simplificada, para as pessoas poderem buscar ajuda, porque o que acontece, a pessoa sofre um tipo de violência, por exemplo, como foi o caso na minha família, e que você não sabe, existe alguém que pode me ajudar. Às vezes a família, dependendo do nível da família, precisa de um atendimento psicológico, precisa de um atendimento clínico, precisa de um atendimento jurídico, e tudo isso, toda essa ajuda... não tem condição de pagar. Não tem condição de pagar, não tem condição de chegar no lugar. Então, é muito importante a pessoa conseguir esse tipo de apoio, porque as famílias se destroçam em determinadas situações de violência, e aqui são casos graves de violência que a gente tem, e as pessoas precisam de um apoio, precisam de um conforto, para poder não se afundar numa depressão e tentar, dentro do possível, retomar a vida
que precisa ser vivida da melhor forma possível. E esse apoio, acho que é uma ferramenta super importante. Eu estou realmente muito feliz e orgulhoso de estar podendo, de ter idealizado e fazer essa prestação de serviços à comunidade, que acho que vai fazer a diferença para muitas famílias, muitas pessoas. Porque o pessoal normalmente se associa segurança pública, não, cidadão. Não, isso daí é do Estado, é polícia militar, é delegacia de polícia. E aqui tem um serviço desenvolvido na cidade de São Paulo, a pessoa que mora aqui na cidade de São Paulo, que independente, uma coisa é a polícia militar, você vai fazer ocorrência, a delegacia é uma outra história. Mas se você sofreu algum tipo de violência e você não sabe a quem recorrer ou como recorrer, então você acessando esse site aqui, ou se você não tiver o computador, a internet, tem órgãos públicos que hoje tem, lá tem o telefone, você se dirige a um local desse e explica, olha, fui vítima de tal violência, uma violência contra a mulher, uma violência contra a criança, eu moro em tal região, como é que eu faço, com quem eu tenho que conversar, você vai encontrar pelo menos aqui um encaminhamento. Realmente, eu acho que vai fazer uma grande diferença. A gente tem procurado em todos os lugares que possível divulgar esse trabalho, porque eu acho que vai trazer uma condição de sobrevivência para muitas famílias aí que eu infelizmente tenho conhecimento desde que aconteceu essa tragédia, de muitas famílias que elas se destroçaram, acabaram, pessoas morrem ou não saem, não levantam de uma depressão. O dano é gigantesco quando uma família sofre qualquer tipo de violência, uma pessoa sofre qualquer tipo de violência. A violência doméstica hoje também é um problema seríssimo que a gente tem na nossa sociedade e que nós temos aqui também esse tipo de encaminhamento, que é uma coisa inadmissível, a violência que está dentro dos lares. Isso também eu coloco como um dos problemas da qualidade da nossa educação, onde os jovens não sabem ouvir não, que nas escolas eles não respeitam seus professores, e o não ouvir um não significa amanhã a namorada não quer mais namorar com ele, ele vai lá e mata a namorada ou espanca a namorada, como a gente cansa de ver em todos os noticiários. E essa situação precisa ser estancada, precisa ser trabalhada, seja através da educação, nas escolas, na melhora da qualidade de vida das famílias como verdadeiras famílias, de apoio, de um lugar que as pessoas podem conversar e melhorar internamente, e como também esse tipo de atendimento que vai ajudar as pessoas a sobreviver à violência. Vereador, o trabalho aqui da Prefeitura, dos vereadores, no auxílio, a gente sabe, lógico, combate à violência institucionalmente, constitucionalmente, é da Polícia Militar, que é um órgão ligado ao governo do Estado. Mas a Prefeitura pode colaborar com isso, atuando em algumas partes, de alguma forma, que pode ajudar a polícia. Como está sendo feito esse trabalho da Prefeitura, dos vereadores, para ajudar o combate à criminalidade na cidade de São Paulo? Bom, essa questão é muito importante e as pessoas, por desconhecer, acham que o vereador pode resolver todos os problemas na cidade de São Paulo. Infelizmente, a gente não pode. A questão da Polícia Militar, a Polícia Civil, são instituições ligadas ao governo do Estado. Então, quem manda na polícia é o governador, não é o prefeito. O que a gente tem na cidade de São Paulo, e a gente tem trabalhado de uma forma maravilhosa para melhorar e aprimorar esse trabalho, é a Guarda Civil Metropolitana, que é o braço policial do município. Tá? Então, eu como presidente da Comissão de Segurança na Câmara Municipal de São Paulo, junto com outros membros, muitos policiais, inclusive, que estão muito bem preparados, com outro olhar que não o meu, e essa mistura de olhares diferentes, eu acho que tem sido muito positiva nessa comissão, para poder dar visões diferentes para um problema que é de todos, que é a violência na cidade de São Paulo. Então, o que a gente tem feito nessa comissão é trabalhado não só o aspecto da Guarda Civil, como também uma outra questão super prioritária na cidade de São Paulo, e que está diretamente ligado à questão da violência, que é o problema de iluminação na cidade de São Paulo. Nós moramos numa cidade que deixa muito a desejar no aspecto iluminação pública. Nós temos lâmpadas que não funcionam, nós temos lâmpadas que são velhas e estão lá acesas, mas não iluminam. E hoje a gente tem uma tecnologia muito mais moderna, que é um pouco mais cara, mas que no longo prazo ela se torna muito mais barata pela durabilidade,
que é a iluminação de LED. Pelo consumo também. Ela consome menos e dura muito mais. Uma lâmpada de LED dura 15, 20 anos. Né? Então, e ela ilumina de uma forma muito melhor. E a gente está fazendo, e aí meu trabalho no meu gabinete, a gente está fazendo algumas emendas diretamente ligadas à área de iluminação, assim como para a Guarda Civil Metropolitana, tá? Que faz um trabalho muito bom. Eu acho que ela tem, nesse governo, tem melhorado muito o trabalho da Guarda Civil Metropolitana. Porque na época teve um atrito, vamos dizer, teve uma área aí de atrito entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana. Hoje isso melhorou? Olha, melhorou muito, muito esse relacionamento. Inclusive, o monitoramento das câmeras de São Paulo hoje é compartilhado, a Guarda Civil com a Polícia Militar, tá? E o prefeito Haddad está dando um outro enfoque também para a Guarda Civil Metropolitana. Nós, aí no meu gabinete, encaminhamos emendas para a compra de equipamentos que estavam precisando urgente de novos equipamentos para a Guarda Civil. A Guarda Civil faz um trabalho maravilhoso que pouca gente conhece também, que são as unidades conciliadoras, tá? Onde você tem o Guarda Civil treinado para fazer a conciliação de pessoas com problemas muito pequenos e que às vezes esses pequenos problemas podem se transformar até num homicídio em última instância, por exemplo, uma briga de condôminos. De vizinho, de vizinhos, tá. Os vizinhos, eles vão lá no posto da Guarda Civil Metropolitana, tem o conciliador que numa conversa, às vezes de uma forma muito simples, resolve um possível processo na justiça ou... Desafoga o judiciário e previne, né? Porque às vezes o crime. Uma discussão boba pode ter uma consequência grave. Infelizmente a gente assiste também situações como essa, de pessoas que numa discussão besta acabam se matando. Então, esse trabalho muito legal da Guarda Civil Metropolitana, a gente está estimulando, incentivando, estamos com um projeto aí para dar uma gratificação para esse policial que é treinado, além do seu horário de trabalho, está lá sentado nos bancos escolares da Guarda Civil para aprender como fazer esse trabalho de conciliação. A Guarda Civil sempre foi vista como o patinho feio da segurança, e hoje acho que vem melhorando essa visão da população, o relacionamento da Guarda com a população, e assim como uma outra coisa fundamental, que é uma das funções da Guarda Civil Metropolitana e que agora está retornando com bastante força, que é a ronda escolar. Eu ia perguntar justamente agora sobre escola, né? Porque parece que, além de estar sendo uma área muito visada por traficantes, por assaltantes, é uma área de violência, quando não deveria ser, né? Muito pelo contrário. Então, a presença da Guarda Civil perto das escolas, primeiro previne o tráfico de drogas, que hoje corre solto no entorno das escolas, é uma clientela fácil e que está ávida por novas experiências, infelizmente, e conter a questão do tráfico no entorno das escolas é muito importante. Conter a violência dentro das escolas, que é uma coisa também que a gente tem visto com muita frequência, os jovens, não sei o que eles acham de bacana, eles se matam e filmam para depois postar no YouTube, essas brigas absurdas, agressões que vão ao fim. Outro dia uma menina morreu na porta de uma escola, inclusive tomou uma facada da coleguinha de classe, né? Então, acho que a presença da Guarda dentro das escolas, no entorno das escolas, vai fazer uma diferença muito grande, e está sendo retomado esse policiamento, a ronda escolar, que acho que tem uma função muito importante. Essa falta de respeito dos alunos com os professores também. Eu conheço professores da rede municipal, rede estadual, que já precisaram sair escoltados dentro da escola. Muitos têm medo, né? Até abandonam, às vezes, a carreira, se não consegue uma transferência, abandona a carreira, porque tem medo de dar aula naquele colégio. É um negócio... O índice de abandono nas escolas é altíssimo. Os professores não aguentam a pressão psicológica de lidar com jovens que não têm... ninguém manda neles. Agora a prefeitura está acabando, finalmente, graças a Deus, acabando com a aprovação automática, que é uma outra aberração brasileira aqui. Um jovem que sabe que não precisa estudar para passar de ano, ele vai parar para estudar. Por quê? Né? Não existe isso. Então, estão acabando com isso, com essa aprovação automática, assim como a prefeitura agora está iniciando, várias escolas estão começando com o período integral dos jovens passarem o dia na escola, que também tira eles da rua, tira eles da mão do traficante, colocando esse jovem das 7 da manhã, pelo menos até as 3 da tarde, dentro das escolas, não só tendo matérias, como
cursos extracurriculares, cursos profissionalizantes, que é fundamental o jovem poder começar a ganhar o seu dinheirinho, começar a poder ajudar em casa. Então, toda essa formação vai fazer muita diferença na violência sempre. É óbvio que, enquanto a gente não melhorar a condição de educação, de acesso desses jovens ao mercado de trabalho, a gente está continua criando criminosos, porque eles não têm nenhuma perspectiva de inclusão social verdadeira, né? O senhor falou sobre monitoramento da cidade. E, recentemente, teve uma pesquisa em Londres, porque me parece que Londres é a cidade do mundo mais monitorada. Ela está inteirinha monitorada. São pouquíssimos os pontos que não tem um monitoramento por câmera. Aqui em São Paulo, como é que está esse monitoramento? Está crescendo, deu uma estancada, precisa evoluir muito, porque isso já foi provado na cidade. Você começa a monitorar, inibe a ação dos criminosos. Não tenha dúvida. Esse monitoramento hoje, ele é muito pequeno para a cidade de São Paulo. E quando a gente fala de São Paulo, a gente está falando de uma das maiores cidades do mundo. Londres é pequeno, perto de São Paulo. Monitorar a cidade de São Paulo é um projeto caríssimo, gigantesco, que vem ampliando de uma forma lenta, bastante lenta ainda. A gente tem algumas câmeras na região central da cidade de São Paulo, um monitoramento razoavelmente bom. Na região mais central, com câmeras, eu conheço o centro de monitoramento, com a maioria das câmeras já digitais, com imagem muito boa, com possibilidade de aproximar essa imagem muitíssimo, mas é muito incipiente ainda, é muito pequeno esse projeto de monitoramento. Existem hoje softwares de monitoramento muito interessantes que eu conheci, especialmente um francês, que é o mais moderno que eu já vi, que é um sistema inteligente de monitoramento, independe da ação do guarda que está lá assistindo a televisão, para as câmeras, por exemplo, identificarem uma movimentação estranha. Por exemplo, para ficar fácil de entender, você tem uma câmera filmando uma rua, as pessoas andam numa velocidade de 3 km por hora, vamos dizer, não tenho certeza se é isso. Certo. Mas, de repente, acontece um assalto e as pessoas começam a correr, a câmera identifica e avisa quem está assistindo que algo errado está acontecendo naquele local. Algo anormal ocorreu, porque então, o sistema é inteligente. Programada para isso. Porque acontece muitas vezes a pessoa que está lá na frente da câmera, ela está muito tempo, aquilo... Ele está olhando, mas não está vendo o que está acontecendo. Então, o sistema dá informação para o agente que está lá monitorando esse sistema. Isso daqui é um projeto caro, obviamente, está instalar um software desse, depende de muitas câmeras, mas é algo que tem que crescer, a gente tem que investir. Nós, inclusive, está dentro do nosso projeto aí, nessa vereança, de destinar verbas do meu gabinete para esses projetos de monitoramento, para fazer isso crescer, porque é fundamental inibir a criminalidade e, através do monitoramento, por exemplo, ele dispara sozinho o tipo de viatura necessária para aquela ocorrência. Tá? Então, hoje, por exemplo, se você tem um acidente de carro, tem 3 vítimas, o sistema identifica o número de vítimas, manda o número certo de ambulâncias para aquele local. O que se fala agora da ambulância inteligente, né? Que ela já sabe lá o tipo de acidente, onde é que foi, como é que está o tráfego na região, os semáforos obedecem. Então é usar a tecnologia a favor da segurança, a favor do cidadão. Isso é possível, já tem a tecnologia toda disponível, mas isso demanda investimentos muito altos, mas que tem que ser feitos na cidade de São Paulo. A questão da segurança hoje é 91% da população, pesquisa da Rede Nossa São Paulo, tem como principal preocupação a questão da falta de segurança na cidade de São Paulo. O senhor falou, lógico que isso daí é importantíssimo, a gente ter melhores escolas, cursos profissionalizantes, o jovem ocupado com esporte, com o trabalho, desenvolvendo algo positivo. Mas eu sempre pergunto aqui, hoje nós temos um problema sério, e um problema que está cada vez mais sufocando a sociedade. Então, eu acho que tem que ter algumas medidas, além dessas que são de médio a longo prazo, algumas medidas, assim, digamos, de curto prazo. O senhor, como pai, que infelizmente foi vítima, sofreu na pele essa violência, o senhor como vereador, o senhor como advogado, quais os pontos que, se o senhor tivesse
dinheiro suficiente, poder suficiente, o senhor atacaria que você fala, bom, isso daqui a curto prazo a gente consegue brecar um pouco a violência? Bom, eu entendo que assim, algumas coisas urgentes. Mudança na legislação penal. Monitoramento na cidade de São Paulo. Equipar melhor as polícias, treinar melhor as polícias. A Guarda Civil Metropolitana, a título de exemplo, tem hoje 6.200 homens, fazem 9 anos que não tem um concurso para admissão de novos guardas para a Guarda Civil. Isso significa que há 9 anos não entra uma pessoa jovem na corporação, você tem uma corporação velha. E a população aumentou quanto nesses 9 anos também? Uma coisa absurda. E a Guarda Civil pode ter, constitucionalmente, a Guarda Civil de São Paulo pode ter até 15 mil homens. Desses 6.200, nós temos apenas 1.500 nas ruas. E o resto, serviço burocrático? O resto, ou serviço burocrático, ou foi afastado, ou pediu afastamento. Ela está encolhendo a cada dia. Muita gente pede afastamento por não ter condições físicas de andar com o equipamento, dá problema de coluna, então ele dá baixa. Muitos, por problemas físicos, estão encostados, estão fazendo no Quer burocrático. dizer, a Guarda Civil está envelhecendo. Envelhecendo, tem 1.500 homens nas ruas. Esse ano nós vamos ter um concurso, finalmente vai ter um concurso para 2.000 vagas. Tá? Isso porque, ainda que possa ter até 15 mil, não existe condição de treinar todo mundo de uma vez. Porque leva um tempo. Você não, quase um ano a formação. Você tem que abrir o concurso, você tem que ver a pessoa está em condição. Exato, não é uma coisa que você coloca rápido na rua. Não é. Leva 8 a 10 meses a formação de um guarda. Então, esse ano vão abrir 2.000 novas vagas, e a ideia é que até o fim desses 4 anos de governo desta prefeitura, abram 2.000 vagas por ano. Quer dizer, já vai dar uma boa melhorada na situação da Guarda Civil. Eu acho que esses pontos talvez seriam temas extremamente importantes para serem trabalhados, diretamente ligados à questão da segurança. A iluminação pública é um tema extremamente grave também. Na verdade, tudo que eu falei eu acho que é extremamente importante. Não, é grave, mas a gente precisa estabelecer algumas prioridades, né? Porque senão a gente fica discutindo coisas assim de médio a longo prazo. Mas assim, a iluminação pública não pode ser uma coisa. Iluminação pública não pode ser alguma coisa a longo prazo, tem que ser para ontem. Mesmo porque se paga imposto e não é pouco. Não é pouco. Não é pouco. O que se paga de imposto no Brasil, comparado ao resto do mundo, é um absurdo. Então, você tem que exigir da autoridade. Você paga imposto, é um direito seu, como cidadão, exigir da autoridade que aplique corretamente o dinheiro do seu imposto. O que é aplicar corretamente? Saúde, escola, segurança pública, tudo isso daí é um direito seu. Esporte, é um direito seu. O Estado não está fazendo favor nenhum em providenciar isso daí, porque ele cobra e cobra caro por isso. E eu acho que assim, essa coisa do cobrar é cobrar do vereador, é cobrar do deputado também, que faz a campanha, promete um monte de coisa e depois chega lá e não faz o que prometeu. Né? Mas então, eu conversando aqui com o ex-presidente da STJ, meu amigo Vidigal, um abraço, Vidigal, e também com o Dr. Durso, outro grande amigo. Durso em breve vai estar aqui de novo com a gente. Nós nos reportamos a uma pesquisa aqui em São Paulo, São Paulo, capital. 65% das pessoas não lembram para quem votou em deputado federal e estadual. Esse número está errado. Eu acho que é muito mais do que 65%. Então é uma coisa impressionante. Olha, já vi gente sair da urna e depois já não lembra quem votou. No dia seguinte já não Na hora, sabe quem saiu votou. da urna, não sabe mais em quem votou. E é fundamental que as pessoas se acostumem a cobrar do político que votou. Porque ele está lá exercendo um mandato, se você delegou a ele te representar. Então, você tem que cobrar o que ele prometeu, além do que o político, seja vereador, deputado, não importa, ele é um servidor público. Ou seja, você tem alguma demanda, você tem que levar para o teu vereador, porque também tem isso, as pessoas, o político não faz, mas você levou para ele a tua demanda, minha rua está sem iluminação. Como é que o político vai saber que a tua rua está sem iluminação se você não leva também o problema? Também tem essa questão, as pessoas não levam, eu falo para todo mundo isso, tragam as demandas, porque a gente não tem como, eu sei, por exemplo, onde eu circulo no meu bairro, eu mais ou menos sei onde está, faltando luz, onde não está. Agora a cidade é gigantesca. As pessoas precisam se acostumar a levar os seus problemas, precisa ter um buraco que precisa tampar, porque é função do político intermediar esse tipo de solução. Você não conseguiu ligar no Ilume para reclamar da lâmpada, liga para o vereador, porque o vereador vai conseguir.
Então, eu já atuei de forma bem prática nesse sentido, perto de casa, uma lua inteira, sei lá, 2 semanas apagada. Eu fui lá no dia seguinte eles foram arrumar. Não, tem que, lógico, tem que reclamar. Então as pessoas fazer chegar trazer, a informação. Porque a gente não sabe, não tem condição de saber tudo. Então é importante as pessoas levarem as demandas para a gente poder realmente atuar de forma positiva e honrar o mandato, né? E as procuradorias também, né, vereador? Eu conversando com a doutora Eliana Passarelli, um abraço, doutor, e ela aqui lembrou muito bem. Você tem as procuradorias que você pode procurar. No Foro Central aqui de São Paulo, nos foros dos bairros, toda a região, onde existe um fórum perto da sua casa, tem a procuradoria. O que é a procuradoria? Se você teve algum problema, se você teve algum direito seu lesado por um terceiro, pelo Estado, essa procuradoria, você leve lá o caso, procure o procurador, né? Leve o caso, leve a documentação, e é um direito seu e uma obrigação do procurador, que é vinculado ao Ministério Público do Estado de São Paulo, atender você e atender bem você, porque também é o seu dinheiro de imposto que paga o salário dele. Ele não está te fazendo favor. Nenhum, não está fazendo nenhum favor. Então, as procuradorias que desempenham um bom trabalho, tá? Você procure sempre no fórum regional, perto da sua casa, no Foro Central, ali na rua Riachuelo, no centro tem a Procuradoria do Estado de São Paulo, que também é uma sede. Você pode ir lá se dirigir, explicar o seu tipo de problema e eles vão lhe orientar e vão encaminhar o seu assunto. Então, se você não tem condição de pagar um advogado, aconteceu alguma coisa, você não tem condição de tomar providência jurídica, a Procuradoria funciona para isso. Você paga o salário dele. Ele é um funcionário que tem que atender e te atender bem. E que, graças a Deus, tem feito isso aqui no Estado de São Paulo. É verdade. Tem feito um trabalho muito bom. E realmente existe a Procuradoria, existe o PROCON, existe uma série de órgãos, e aí também está esse site aí para mostrar, que existem muitos órgãos prestando bons serviços. As pessoas desconhecem tanto os seus direitos como quem pode te ajudar. Então, é muito importante as pessoas aprenderem a exercer o seu direito, a sua cidadania, e muito importante que o senhor colocou, ninguém está fazendo favor, não faz mais que obrigação. Então, a gente precisa se acostumar... Saber cobrar, né? Saber cobrar, saber usar o que tem de disponível. Porque o que eu falo, se a gente deixa de pagar imposto, a cobrança vem rápido. É verdade. Você não fica impune. Rapidinho. Vem rápido. Se você para de pagar IPTU, para de pagar ICMS, tem imposto de renda, vem rápido a cobrança. Então, é seu direito também exigir. Você está pagando, você tem que exigir. Eu acho que é um direito e uma obrigação também do cidadão, sabe? Está cobrando. Eu acho que tem essa coisa, sabe? Eu acho que é uma coisa de duas mãos. A gente está lá para servir e o cidadão tem que trazer a demanda também. É uma obrigação dele como cidadão falar, está faltando não é esperar cair do céu uma solução. Também fazer esse trabalho de cidadão ou denunciar um crime que se assistiu, aquela coisa do Disque Denúncia, por exemplo. Isso é exercer cidadania, não é ser dedo duro. É fazer a tua parte também. Porque o Estado não vai fazer nada sozinho. Não, porque as pessoas também têm uma coisa muito cômoda, muito acomodada, de, sabe, vou ver minha novela, sabe? Isso não é a vida. A gente tem que participar. Tem os consegues, por exemplo, que são os conselhos dos bairros, os conselhos de segurança de cada bairro, que tem muita gente que se dispõe, sabe, numa segunda, numa terça-feira à noite, ir lá para discutir, apresentar os problemas do seu bairro. E sugestões também. Isso é fundamental, isso é exercer cidadania. Vereador, nosso programa está terminando. Queria mais uma vez agradecer ao senhor ter nos brindado aqui com o seu conhecimento, mais uma vez nos solidarizarmos com o ocorrido com a sua filha e cobrar as providências das autoridades. E eu coloco aqui à sua disposição algo que eu não falei, algo que o senhor queira dar endereço, site, qualquer telefone, ou algo que eu não perguntei, senhor, por favor, fique à vontade. Bom, acho muito importante dizer para as pessoas que, apesar que muita gente fala, a gente não sabe o que o político faz, o que o político não faz, existe o site da Câmara, www.câmara.sp.gov.br, onde as pessoas têm todas as informações, como cada um votou, se estava presente, não estava presente, tem transmissão ao vivo de todas as sessões, de todas as reuniões que acontecem na Câmara, são todas transmitidas ao vivo também. Quem tiver paciência de acompanhar também tem essa oportunidade de saber como está sendo feito, como o seu representante está votando. Então é muito importante acompanhar e cobrar atitudes. Queria deixar aqui também o meu site para as pessoas acompanharem o nosso trabalho, poderem cobrar. Lá também tem o Fale Conosco,
tem o Twitter, o Facebook, tem todas as mídias sociais aí para as pessoas interagirem com a gente, que é o www.arifriedenbach.com.br. É meio difícil o sobrenome, mas entrando também no site da Câmara, acha lá o link, é super fácil. O nosso gabinete está sempre aberto e de verdade tem aquela coisa, sabe, não é passa lá em casa para tomar o café, mas não dá o endereço. Quem precisar, o gabinete está aberto, a gente está à disposição, a gente quer tentar realmente prestar o melhor serviço para a comunidade e para isso a gente está lá de porta aberta, de telefone ligado para receber, o e-mail ligado para receber realmente as demandas, os pedidos, tudo que a gente puder fazer pela população, que seja ético e que seja legal, a gente está aí para trabalhar. Vereador, muito obrigado pelo seu comparecimento. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. E você já sabe, todo final de noite, de segunda a sexta-feira, o nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. E você já sabe, o nosso encontro de todo final de noite, 00:30, de segunda a sexta-feira, o nosso programa Ponto de Equilíbrio. Espero por você.